Por enquanto, talvez. Por enquanto só. Quer falar do português? Por enquanto, só porque, ó, Zuckerberg. Por enquanto, tá. Quem que se chamava? O dono do Facebook. Gutenberg? Não percebi comigo. Ver se funciona essa porcaria. Meu Deus. Gutenberg. Hoje vai ser difícil. Olha, se realmente não for, eu vou tentar fazer pelo YouTube, mas ele está transmitindo. Socorro, a gente vai enxergando, a gente é a fumacinha do... É. O ano. Tá É, vendo, a né? gente tá assim, ó. A resistência. Se espirrar, tá bom. Vai querer água ali? Vou dar pra você. É, eu sei, depois. Isso aí. Tem mais aqui, ó. Por É, aí. vou passar pra ele, aí eu pego outro pra mim. Acho que esse aqui. Pronto. Deu problema? Tem outra cheia na Ah, geladeira. então tá. Aqui estava mais gelado. Uhum. Não tá nem abrindo a conta. Não? Eu nem vou tentar o meu, porque o meu... Já Desculpa aí, Wagner, a fumaça. Não, não é. Ah, o Vai tá com tosse, não tem? Tem alergia a pó. Tempo seco, oficina só poeira. Se isso tem alergia a pó e a naveira, esse também. Nossa. Esse também não é bom. Não, até que incenso, fumaça não. Sim, tranca o nariz. Então. Então, Mas tem tosse problema. não. Quem é? É nós na fita. A gente. Aí a gente traz. Remedinho. Parabéns. Hum. Ela tem que fazer inalação. Acho que tem aqui. Você viu que... Tem que fazer esse respirar desvio de muito. certo. Mas quem operou, que fez mesmo, resolveu. Viu, Alexandre? Puxação de saco hoje? Ela tá? Oi. Você não sabe que Do... A coluna não deixa. Coluna, né? Você está fortalecendo essa coluna aí. Coluna de metro de... Gente, boa Coluna de noite. metro. Boa noite. Leva aqui, você. É, vai? Não, só vai. Só pra trás. Eu queria dizer, eu. Põe aí. Outra coisa. Nossa, não consigo Fica ver. vendo. É, você tem do lado do seu vai? Falou a mensagem. Então tá viu? Agora que abriu a página também. Fique à vontade. Você consegue tirar mais pra do lado? Não, Aí agora você emburra. não quero. É, emburrou. Não quero. Tá abrindo? Não, eu tô vendo você deixando quadrado. Number. Coluna. Esse dia começou a tossir, eu só deu até uma receitinha, você lembra? Foi. Vocês estão tossindo muito, dá uma receita. É. Gengibre com não sei o que, com mel. Toda Daniela fica pra mastigar gengibre. Deus me livre. Ali, a tia Oh, minha mastiga. filha, mas com aquele jeito que eu tava, eu mastiguei gengibre, eu fiz gengibre com Ah, minha mel, tia mastiga. eu fiz mel com limão e gengibre, esquentei, tomei chá, nada. Ela fez outro dia. Um chazinho Tá com aqui a- lá em casa. Com a menina dela no Menina hospital. dela. É. Tá no hospital ainda? Tá. Eu acho que o médico não libera, não. Só se ele for doido. A menina precisou fazer cirurgia, É, né? eu lembro. 14 centímetros, 14 pontos. Nossa.
E aí e tá grávida de 7 meses. Quando o bebê mais cresce, você acha que o médico Ah, tem vai que esperar mandar até pra lá. casa? Ou ele espera até 9, ou ele espera o bebê pouquinho ficar mais já dá. forte e já tira. Já vai tirar. É. Mas também não pode ficar muito tempo na sopa por causa da infecção. Então, por isso que a Ela opção pede 2, coisa. que é tirar, Tirar antes, assim que der. assim que der. Entendeu? Como ele falou, Eu fiquei quando ela máximo entrou, 10 falou dias, né? falta mais 2 semanas pro pulmão ficar bom. Então eu tô achando que a semana que vem. Quando ele formar inteiro, vai tirar. É. Quando eu tive um sangramento do 6º pro 7º mês, eu fiquei internada 10 dias. Sangrava. Tive rompimento, eu tomei acho que umas 3 injeções pro pulmão. Aí ele falou, agora você volta pra casa, porque Então, não dá pra te manter. mas no aqui. caso dela também não dá pra mandar pra casa com ponto pra estourar. Pode estourar, né? Aí, assim, eu sei que ele falou que até quinta, que é amanhã, né? É o prazo do antibiótico fazer o efeito. Que ia ver, se não fizesse efeito, ele tinha que mudar o antibiótico. Mas um antibiótico que entre via venal, porque ela não pode antibiótico via oral por causa da criança também. Então, assim, é um quadro, né? É um quadro complicado. Bem complicado. Aí eu falei pra Simone, falei, Simone, não tem esperança dela sair amanhã, porque ela não vai sair. Por isso mesmo que vai acabar tirando a criança quando ela estiver boa, e daí sim ele libera, porque daí ela vem com corte, mas com corte só ela, pra se recuperar, né? Aí deu inchaço nesses dias. Ontem ela teve ânsia de vômito, vomitou umas 4 vezes, que acho que é por causa do antibiótico, mas Mexe, né? mexe com tudo. E ela é muito fraquinha, muito magrinha, porque fez essa tal dessa Bariátrica. bariátrica. Então, gente, o quadro é delicado. Nossa, olha só. Consegui ir. Até hoje vai ser complicado. Nossa, Eu até ia arriscar fazer pelo YouTube, mas Teu celular? Não, você tá vendo. Aí eu peguei o meu, mas o meu é mais de enfeite. Esse meu aqui é Mas ele tá, pelo menos ao vivo ele tá. Não sei se as pessoas vão conseguir. Hoje eu mandava áudio, Participar. ninguém me ouvia. Ah, então. Que mas benção, hein? O WhatsApp tá com problema. Nossa, você também? O que ele disse? Eu tava mandando áudio. eu falei, O Wagner soltou o rojão. Ah, esses rojão foram do Que Wagner. benção, hein? Esses rojão foram do Wagner. Sabe isso aqui é onde, gente? Ó, tem gente que tá, ó, tem bastante gente conseguindo. Eu não Acessar. sabia que Ouvi você, eu Comentar. não sabia que o Face também tava Comentar. com judiação, gente. Desculpa aí. Eu também, pra mim. Então, mas me parece que Nossa, não tá Dedé. compartilhando. É assim, né? Aquele bicho. É que é bonequinho. Eu não uso muito, então. Faz diferença. Olha, o Acácio hoje ele tá puxando o saco. Se eu lembrar Ó, na hora da última vez. eu falei que o Wagner tava trabalhando ainda, né? lembro. Quem? Ele Uma anda. prima nossa, O mulher de um Rodrigo, primo nosso. coitado, é Tá. quase uma escravidão. Força, parte. Aí o Cássio falou, Ela coitado do tem- seu Wagner, concordo com o Rodrigo. Quer dizer, nós Agora tem ele que trabalhar colocou, fora, é, dentro de casa, agora tá ele tudo certo. colocou proteção total a meu querido Tô vendo que tá amigo. difícil pra ouvir. Desliga o ventilador, por favor. Mas não, aí não tem nada a ver com a transmissão, eu acho. E aí acho que não tem problema com a conexão, né? Ah, gostei desse cheirinho. Ah, que bom. O remédio É muito bom, né? Alguém que bom. Porque tava todo mundo assim. Nossa, aqui você não enxergava a hora que chegava. O Alexandre já tá O pegando. Alexandre já ficou assim, nossa, que fumaceira é esse? Eu entrei e a minha querida faz faxina, ela deixou um lixo aqui, sabe? Entendi. E aquilo tava me incomodando, parecia que tava no meu nariz. Eu falei, não, eu vou pôr um incenso, bom, adoro incenso. É, eu gosto eu também, gosto. porque tem gente que não gosta. Pra mim, assim, mas sem motivo algum, gosto do cheiro do incenso, não tem nada a ver. E aí eu fui colocar um incenso, só que eu deixei tudo fechado, né? Eu coloquei Quando chegou, tá fumaceiro Opa, geral. água. Hoje eu já aspirei fumaça, porque meu digníssimo deu uma catada nas folhas do quintal e tá com Depois fogo. Não acredito que ele fez Meu isso. pai é Com um tempo desse Com seco. tempo desse seco, ele botou fogo. E aí essa daqui ficava lá, ô incendiário. Vamos lá, vamos fazer a oração, depois a gente fala da palavra. Vamos tentar ver se Eu vou começar a consegue. espirrar, vocês acreditam se quiser.
Obrigada. Então, né? Boa noite a todos, os irmãos que estão assistindo. Vamos começar a nossa reunião de hoje de estudos do Livro dos Espíritos, pedindo a todos que fechem os olhos nesse momento, que vamos pensar na figura de Jesus, nosso mestre amigo, seus braços abertos, seu olhar compassivo, nos abençoando neste momento. E assim, elevados neste momento em que o Cristo nos abraça, nós agradecemos, Jesus, pela sua companhia bendita em nosso meio, por todas as bênçãos, Jesus, que temos recebido, por mais esta oportunidade de reunião e queremos estudar o Livro dos Espíritos, que veio nos trazer com mais clareza o seu Evangelho de paz e de amor. Abençoe, Senhor Jesus, a cada um de nós, aos nossos familiares, àqueles que estão nos ouvindo e aos seus familiares também, aos nossos protetores espirituais, aos protetores espirituais deste grupo bendito, e que a Tua paz permaneça conosco, nos orientando, nos intuindo e nos auxiliando, Senhor, no entendimento dos estudos de hoje. Que seja feita a Tua vontade, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nenhuma informação disponível. Mas tem, o pessoal está conseguindo, aparentemente está conectado. Acho que não vai conseguir muita gente comentar e participar, porque deve estar enrolado. O texto leva até justificar que o Paulo, nós não colocamos o texto do Paulo hoje, porque nem foto, nem texto, nem vem nada consegue chegar, né? Ele até pediu para ele mandar por e-mail para tentar, para a gente colocar a hora que se normalizar hoje ainda, né? Mas também a hora que normalizar. Eita! Nossa, aí o povo. Vai congestionar. É, Verdade. Todo mundo está ouvindo bem, será? Então melhorou aí. Tinha alguém reclamando do som, como é que... Se alguém falou mais alguma Pessoal da coisa... internet. não consigo nem ver Madalena. a internet aqui. A Madalena tinha falado que não estava conseguindo entrar, não sei se ela está ao vivo aí. A Valéria. Bom, Eu acho que está difícil até dar um retorno aqui. então, tem um monte de gente que não deve estar conseguindo responder e participar por conta da... o Vado tá, a Cássio está aqui, ó, Cássio presente. O Vado está aí. Boa noite. Boa noite, gente. Hoje vai ser complicado aí, pelo que a gente está percebendo. Mas nós vamos tentar fazer a transmissão e depois... tem gente falando que o som está ótimo. Agora melhorou. Mas deve ser o problema realmente da transmissão, que é esse problema todo do WhatsApp e do Face, né? Mas o baixo não é por... baixo. Não deve, então, não é por... Não, tá mesma... Não sei. A gente fala mais alto aqui, mas não tem problema nenhum. Não deve ser para a transmissão, né? Senão seria problema. Está ótimo. Bom. E de qualquer maneira a gente tenta depois colocar no YouTube para quem não conseguir acompanhar, se realmente a gente conseguir fazer até o final. Tem um monte de gente falando que o som tá bom, um monte de gente, alguns falando que tá baixo. A gente vai arriscar fazer de qualquer maneira, né? Se por acaso cair de vez, a gente repete as questões a semana que vem. O Lucimara também está aí com a gente, falando que está ótimo. Gente, quem conseguir compartilhar, porque hoje está difícil, né? Mas para nós aqui, tanto a transmissão como os comentários estão aparecendo, tá? A gente vai tentando tocar hoje. Só justificando, antes da gente falar da palestra de ontem, então o texto do Paulo, se possível, ainda nós vamos colocar hoje à noite, senão nós colocamos amanhã de manhã, se normalizar, né? Porque o dele tinha uma imagem, o artigo veio em PDF, não consegui baixar no WhatsApp que ele sempre manda, deve até te mandou por e-mail, provavelmente. Certo? De ontem, alguma coisa? Alguma coisa não, né? De ontem, os comentários. Tem comentários bons. Começar aí pela ponta. Que ponta? De lá de As cá? duas. Conta lá.
Então tá. Não, a palestra foi ótima, né, gente? Assim, os comentários, né, a abordagem, muito bom. É fora da caridade não há salvação. Primeira parte. Primeira parte, semana que vem temos continuação. Essa frase já resume tudo, né? Primeira parte, né? Segunda Então, parte. eu gostei muito também. E eu sempre quando tenho palestra eu comento. Hoje só puxa um pouquinho para lá, porque assim vocês comentam, dá para vocês. É assim, ó. Aí. Então eu sempre comento no meu trabalho, né? A pessoa ainda pergunta assim, que palestra que você foi? Eu digo, uma palestra espírita e tal. Aí a pessoa já dá uma, né? Mas enfim. Aí eu comento, porque é interessante, né? Eu gosto de comentar, principalmente quando eu entendo e tudo. E teve um amigo meu que ele levantou uma questão, que de repente pode ser uma questão que as outras pessoas também, alguém mas não se ligou de repente perguntar, né? E ele me levantou, eu estava falando sobre a caridade, né? Que não há salvação sem caridade e tal, que negócio todo. E ele me levantou a questão seguinte, beleza, até eu entendo. Mas, e aí? E como é que fica essa questão de Jesus que veio, fez o que fez, né? Morreu por nós para nos salvar. E aí, como é que fica isso daí? Quer dizer, isso aí não foi nada? E assim, eu na verdade eu fiquei, olha... nem soube responder e falei para ele assim, olha... O que eu posso fazer, até porque eu sou uma pessoa que eu estou estudando ainda, né, e tudo... levar, né, junto o pessoal com quem a gente faz os estudos e tudo, para me poder trazer uma resposta para você, né? Porque ele me questionou e falou assim, olha, você tem que tomar muito cuidado com esse negócio de, né, beleza. Aí ele falou sobre o livro dos Espíritos, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Eu digo, beleza, anda junto, mas e aí? Então, ele levantou essa questão sobre a salvação, né? Conforme a gente falando sobre a caridade e tudo, que não há... Que Jesus fez tanta caridade e que morreu desse Não, jeito. na verdade, a pergunta dele é a mesma que a gente já questionou a semana passada, coincidentemente, antes da gente falar do assunto. O que ele está questionando é o seguinte, o título e a grande bandeira da doutrina espírita, fora da caridade, não é a salvação. Embora a salvação, o Antônio Eduardo foi muito feliz no comentário dele, em justificar o que é salvação para a doutrina, para nós, né? Uhum. O que ele está perguntando é em relação a Jesus. Jesus veio para salvar todo mundo, morreu na cruz para salvar todo mundo. E aí? E a salvação. Isso fica por isso mesmo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, na verdade, para nós, e se a gente for levar para o sentido racional, não só para a doutrina espírita, Jesus não veio para salvar ninguém. Jesus veio ensinar o caminho. Por isso que nós temos o Evangelho. Então, na verdade, ele não veio salvar ninguém. Se ele tivesse salvo todo mundo, estava todo mundo salvo. Ou estava salvo até aquele dia e lá para frente a gente estava tendo que se virar. Isso é uma opinião minha. Sim. Né? Em relação à salvação, para mim é muito claro, a doutrina deixa muito claro. Na verdade, ele veio dar o norte. Na verdade, ele veio ensinar e não salvar. Quem se salva, ou quem busca, e é nesse o comentário do Eduardo, onde foi extremamente feliz, é o aprimoramento, é a evolução moral, é o crescimento moral, é o progresso moral. Eu falei um pouco então, sobre isso cabe a mim, e não a Jesus. Eu falei, mas quando eu falo sobre isso, sobre essa questão, e explico para ele que eu já aprendi também, igual ele vê, igual ele aprende, igual ele tem para ele, as pessoas elas não conseguem, elas tipo assim, é como se elas fizessem assim, ó, sabe quando a gente tem coloca lá em stand-by e, não, vamos aqui. Eles querem focar numa coisa que as pessoas às vezes não querem focar numa coisa que não tem nada a ver. Não, e entende? na verdade, Assim, na verdade, Gi, nós temos que lembrar que esse é a raiz de centenas, milhares de anos que foram vendidos, que foi colocado na nossa cabeça. Sim, nós já acreditamos muito nisso, com certeza. Nós já passamos então, por essa convicção. A doutrina deixa muito claro. E assim, eu gosto muito, nós comentamos isso um dia fora do estudo, acho que com a Alice, independente da doutrina dizer ou não, eu gosto sempre da gente trazer para o racional, para o lógico, para o que fica fácil da gente conseguir entender e justificar. O comentário é esse, quando eu brinco em relação a isso, quer dizer, se ele veio e salvou, ele salvou quem e até quando? Para mim é o primeiro questionamento lá de criança, de adolescente, quando eu descobri a doutrina. Ele veio e salvou, beleza. Salvou quem? Ele salvou até aquele dia? Não, ele salvou para a eternidade? Tá, então eu posso fazer a besteira que eu fizer, ou que eu quiser, que eu estou salvo. Sim. Se ele salvou, está salvo.
Quando eu falo que Jesus veio, morreu e salvou, livrou o pecado do mundo, independente do tamanho do pecado ou o momento que eu cometi, está resolvido o problema por um terceiro. E a doutrina vem e deixa muito claro para a gente que isso é conquista minha, de que essa evolução, de que esse crescimento, de que esse conhecimento, de que tudo isso é meu. Eu adquiro, eu conquisto isso junto com o que você gosta tanto do tal do livre-arbítrio. É que na verdade, eu observei que eles não veem, as pessoas não veem essa questão da evolução. Sim, porque fica muito mais fácil terceirizar. É muito mais prático, muito mais cômodo. Jesus morreu, salvou, beleza, continua próximo. Próximo o quê? Né? Eles não contêm essa dimensão da coisa. Na verdade, e quando você vai falar a respeito, as pessoas ficam assim, aí volta, sabe, igual volta lá de novo naquele mesmo... Sim. Só que eles são contraditórios, porque ele acredita nisso, que Jesus veio para salvar, mas eles acreditam no céu e inferno. Eu acho que Quer dizer, sim. se a pessoa que vai para o inferno, então Jesus não salvou aqueles coitados. Eu comentei justamente sobre isso, ainda comentei, É bem contraditório. Justo, na conversa, eu ainda comentei sobre isso, mas e aí, vai ser assim? Eu falei pra ele que na minha ideia, na minha cabeça, não entrava desde muito antes essa questão de então, Jesus vem, aí ele vai separar um pouquinho pro lado, igual ele explicou, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, você vai pro céu, E ele também ficou meio assim e não falou. Aí foi falar de novo da mesma coisa. Entende? As pessoas elas não conseguem ser concisos. Eu acho que a discussão, assim, se for primeiro que aquilo que a gente conversou de novo, a gente não estava discutindo, Não, nós acho que estávamos comentando e ele se a pergunta é essa, e eu entendi a pergunta que é a mesma que muita gente faz, que é exatamente essa, quer dizer, não, esse Jesus veio salvar, por que vocês falam lá? É isso aí. E aliás, eu acho que é você que vai, senão nós vamos antecipar a palestra da semana que vem, fora da igreja não há salvação, que na verdade é o questionamento de muitos de outras religiões, principalmente os católicos, já me fizeram. Mas espera um pouquinho, quando vocês falam fora da caridade não há salvação, o que nós escutamos a vida inteira, e continuamos escutando de outras crenças, de outras religiões, é de que fora daquela determinada igreja não há salvação. Que é mais assustador ainda. Sim. Dentro da igreja tal, se você cumprir o meu caderninho, você está salvo. Aí se você for na outra, se você cumprir o meu caderninho, você está salvo. Quer dizer, então qual é a salvação de verdade? Então é aí que eu falo que eu acho que a doutrina é muito mais racional. Quer dizer, o problema é seu. Quem se vira, quem vai ter que correr atrás desse aperfeiçoamento, dessa melhora, é você. E não a religião, não é a doutrina espírita que me dá isso. Sim. Nós não ganhamos nada aqui, aquela discussão de sempre. Eu ganho alguma coisa com a doutrina espírita? Eu acelero meu processo se eu conseguir entender e começar a colocar em prática, que nós falamos ontem na palestra também. Quer dizer, nada disso adianta nós fazermos palestra do Evangelho se eu não conseguir fazer com que o Evangelho faça parte da minha existência, do meu dia a dia. De que aquela lição de ontem ela não me sirva para nada. De que eu continue saindo na rua e dando a moeda, ignorando o que está acontecendo. O susto da dona Déia ontem, a hora que ela falou, mas o que é a caridade material ela é tão importante quanto a moral? Por quê? Porque eu estou acostumado a fazer a caridade material e para mim, e foi embutido na cabeça durante muito tempo, que eu já estou cumprindo a minha parte. Que se eu der o dízimo, que se eu fizer, está resolvido o meu problema. Quer dizer, e aí como é que você convence de que não? De que a batata assa na sua mão, de que o problema é seu? Quer dizer, é muito mais fácil, muito mais cômodo eu terceirizar, né? Se eu tiver esse Cristo que veio, salvou o pecado de todo mundo, está resolvido o problema. Eu continuo cultuando a bendita cruz e está tudo certo. Vamos continuar olhando para a cruz como se aquilo ali fosse a melhor coisa que aconteceu na humanidade. E para mim foi a pior. Quer dizer, e aí nós continuamos olhando como se aquele coitado que foi crucificado, que veio para ensinar qual era a forma de agir para chegar à salvação, e essa salvação, por volta no que o Eduardo falou ontem, a gente entender muito bem o que é essa salvação, né? Como nós não temos uma existência só, não precisamos ser salvos de nada. Na verdade, nós precisamos chegar à perfeição, nós precisamos chegar a ser felizes. Então, isso a doutrina deixa muito claro. Então, aí eu não tenho salvação nenhuma. Se a gente for usar o termo do que a gente tem, e por isso que o Eduardo bateu bastante ontem nisso, como a gente não consegue enxergar ou acreditar de que tem essa existência, vai ser salvo, e a salvação para muitas crenças é ir para o céu, essa é a salvação, né? Essa é a imagem. Jesus veio e salvou, então você está separadinho. Você está resolvido para ir para o céu. Aí não, você não foi salvo, então você vai para o inferno. Sim. Como nós não faz sentido essa crença, essa imagem que foi vendida para a gente todo esse tempo,
não fica, aí não faz sentido. A discussão é exatamente essa, quer dizer, não veio para salvar, ele veio para ensinar. E aí tem muito comentário bacana a respeito disso em relação a isso. Na verdade, o que ele veio foi ensinar, ele veio dar o norte, ele veio dar o caminho, tá aí, ó, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho, tá aí. Bora. Receitinha de bolo. Bora. Que na verdade, no fundo, é salvar. Sim, Ele veio salvar de nós mesmos, né? Ele veio salvar de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos desacertos. Sim. Né? Então, quando foi perguntado para Jesus o que era preciso fazer para ganhar o céu, né? Para estar no reino de Deus, nosso Pai, ele disse, né? Vou repetir o ensinamento de ontem. Ele perguntou: o que está na lei? Amar a Deus, né? Acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com todo o seu sentimento, de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Disseste bem, é este o mandamento, né? Em outro momento ele disse: isto resume o mandamento e os demais profetas. Então, em outros momentos, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu vim te pegar. Ele comentou sobre essa passagem também. Segue o que eu estou te Ele dizendo, disse, ó, né? Segue a mim. então, segue a mim. exatamente, mas esse segue a mim. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas aí o que a Alice está fazendo... Mas que é por mim. É seguindo O meu os exemplo. ensinamentos que ele deixou. Meu exemplo, a única exemplo. coisa que nós ainda não entendemos, nós estamos patinando, é de quando ele falou: ninguém vai ao Pai senão a mim, siga meu exemplo, vede Jesus. É simplesmente, não é para olhar para ele na cruz e sofrer o tanto que ele sofreu. Na verdade, é simplesmente fazer o que ele fez. Não foi não o que ele falou, porque ele não falou nada. Ele não escreveu. Ele veio e mostrou, e ainda nós não conseguimos entender. Nós precisamos ainda de ficar batendo cartilha, tentando convencer de que aquilo ali ele falou. E ele mostrou com ação. E aí, ontem, de novo, a caridade é a história, que eu acho fantástico esse comentário do Haroldo, que é em relação a isso. A caridade, e não é só o amor em ação, é o amor que você sente o outro, a ação no presente no outro, que eu fiz e o outro percebeu. Então pode ser a coberta, pode ser o abraço, pode ser o telefone, pode ser uma mensagem, de N formas. Sim. Então, a única coisa que eu acho que ainda nós estamos patinando muito é nesse sentido. Que aí a Alice foi extremamente feliz nesses 3 comentários. Diz, ó, todos esses que ele falou, ninguém vai ao Pai, e aí o nego interpreta de 500 outras maneiras. Vê de Jesus de 500 outras maneiras. Eu sou a salvação, 500 outras maneiras. Ele só está falando, ó, olha o que eu estou fazendo. Exato. Olha só o que eu estou fazendo, para ele, para aquele ali, para o leproso, para a prostituta. Tá vendo tudo isso que eu fiz? É para vocês fazerem isso e está resolvido o problema. Só isso. Só que as Só pessoas se isso. apegam a esse ato de estar na cruz. Sim. E que com o seu sangue lavou o pecado. Sim. Sim, mas porque nós Ele precisamos. lavou, mas a gente continuou pecando. Então, senão parou aonde, né? Até pode ter lavado, mas e não lavou de todo mundo. Então, Não o é que porque aconteceu todo de quem mundo pediu. De né? 2019 pra cá, não lavou, né? Então só Sim. tava lá. Então, assim, são novas criaturas que foram criadas depois de que ele nasceu. Essas novas criaturas, como é que ela obtém o perdão? Né? Como é que ela consegue essa salvação? Que é a E o história que é, na verdade, a salvação também? Porque é outra pergunta que se faz. Para nós que somos espíritos eternos, herdeiros do Pai, a viver no mundo eterno de belezas indescritíveis, estar encarnado na Terra é morte. Então, aquele que me segue nunca mais não precisa ver a morte. O que é não precisar ver a morte? Eu não preciso encarnar, gente. Né? Eu consegui a luz suficiente para estar perto do Pai. E aí eu não preciso mais estar aqui, neste mundo de provas e de expiações, né? Ou no mundo de regeneração, né? Que está chegando por aí. Né? Eu ainda não preciso consigo ter um disso. papo cabeça desse aí, não. Ainda tô gatinhando. Mas Tô engatinhando o melhor ainda. que tudo isso não precisa aprofundar. O que eu acho que é a essência é o que nós falamos agora. Se a gente conseguir entender que o que ele veio fazer é mostrar o caminho, está resolvido o problema. Não precisa de nada desse texto inteiro. É simplesmente o dia que a gente conseguir realmente acreditar que ele veio mostrar como é que é para fazer, aí ficou fácil. Aí não precisa ter papo cabeça, não precisamos abrir livros e debruçar em cima de nada. Por quê? Ficou fácil. É só, aí assim, nós vamos pegar os exemplos que ele deixou e aí vamos debruçar em cima e falar, nossa, então ele fazia. E não é da maneira tão boba que a gente ainda enxerga. Então a parábola do samaritano ontem dá para fazer 3 palestras. A coitada da Márcia teve que falar em 10 minutos. E eu acho que a E o fundo da parábola
ela é fantástica, mas assim, então não foi simplesmente o exemplo que ele deu daquela maneira. Ela é extremamente profunda para que a gente consiga fazer o mesmo. Eu acho que a Não é só atender o samaritano. Fora da caridade não há salvação, tem uma coisa que acho que me chama muita atenção. Isso vai, quando eu amar como Jesus amou, quando eu aprender esse amor que Deus nos fez assim, pra gente aprender a amar, a caridade é uma coisa que vai ser... É tão natural. É que a gente natural. nem Então, por isso que né? fora da caridade não há salvação. Enquanto eu não aprender que isso é espontâneo, é tão natural pra mim, amar o meu próximo e ajudar o meu próximo, que é a caridade, seja ela qual for. Então, é esse o sentido da frase. Fora da caridade não há salvação. Porque se você não aprendeu ainda, foi porque você não ama. Ó, bom, vamos cortar, porque senão amanhã nós não vamos ter palestra semana que vem, senão nós vamos ter o que falar. Né? Nós vamos já fazer a palestra da semana que vem. Simone está pedindo, Simone está ao vivo, está pedindo para colocar o nome do primo da Alice no caderno de oração. Ele vai operar amanhã cedo, Luiz. Acabei de falar com a esposa dele aqui no hospital. E o nome da minha filha... Tamires Rascacho. Tamires, que está se recuperando da cirurgia. Mande um abraço em todos aí. Tá dado, Simone. Já está o nome no caderno, mas aí no final a Ana coloca de novo. E nas orações finais, com certeza, lembraremos dos dois. E de todos os outros que estão pedindo, claro. Tá bom? Palestra, mais alguma coisa? Todo mundo bom. Na verdade, nós falamos, fizemos outra palestra de ontem. Desculpa aí. Para Ana falar assim, Ana, fala a sua visão. Porque ela tem uma visão evangélica também do negócio. E de repente virava aqui outra coisa. Outra coisa. Virava demais. Aliás, falando nisso, Visão evangélica. nós É o que fizemos tem uma lá. proposta essa Meu semana. amigo também. Nós fizemos uma proposta de novo, né? Vamos ver o que respondem. O pessoal de Jaú fez já pela segunda vez um encontro interreligioso sobre aborto e foi super legal. E a gente está propondo que aconteça isso aqui em Pederneiras. Vamos ver se consegue. Legal. Né? Bom. Então, Aí eu de posso palestra, vamos Pensando, lá. alguma coisa Algum diferente comentário? do que falando demais, deixa eu falar. Tá certo? Eu prefiro ouvir. Tá certo. Prefiro não comentar, né? Prefiro ouvir. Então vamos lá. Ó, hoje E absorver o que foi que é bom pra bom mim. o que adequa e o que tem. Exatamente isso nós vamos fazer. a gente Se todo faz. mundo fizesse isso, estava lindo e maravilhoso. É o que eu faço. Não criticar É o que eu faço. o Dos Claro que outros, não. né? As visões, na verdade, são só diferentes. Isso aqui pra mim, na minha, é uma célula. É um estudo. É a mesma Sim. coisa. Sim. Mesma coisa. Isso mesmo. Eu perguntei o que ela achava hoje. Ela falou assim, o estudo é o mesmo. É o mesmo. O objetivo é o mesmo, que eu acho fantástico, né? Se as pessoas tomassem A essência, a palavra é a mesma. Interpretação, Né? Exatamente. Cada um Deus vai encarar da mesma maneira. Pode ser falado de uma maneira e a gente vai interpretando aquilo aqui. Ou a Cássio está comentando. Tem bastante, eles estão bastante gente conseguindo comentar. Que bom, gente. Acho que deu uma voltada. Ou a espiritualidade está ajudando na conexão hoje. Uberaba, Divaina, obrigado, gente. Bom, nós vamos começar. O assunto hoje é um assunto talvez não seja tão próximo, né? Embora a gente ainda veja, mas da realidade das perguntas dele, para o momento, talvez a gente ainda ache algumas coisas fora um pouquinho do nosso convívio, né? Mas vamos continuar no capítulo 9 e vamos tentar da 541 a 548. Espírito durante os combates. E continua, né, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então nós estamos ainda O assunto é o no mesmo assunto, né? Só está desmembrando. Então ele vai falar de espírito durante os combates. Tá bom? Só um minutinho. Seu Wagner, comente. Se a Dani não deixar, chame-nos, por favor. Obrigado, tchau, tá. Olha, essa rasgação de seda aí tá ficando feio. É o Rodrigo. A Dani tá com ciúme aqui, porque Rodrigo Dom lá tá O Rodrigo faz coraçãozinho, que joga beijo, chega aí, vem agarrar no Isso é marido. sério, gente. Eu É estranho. Desapega. Toda fusão Desapega, Dani. Desapega. Mas desapega de vez, né? Deixa um dos dois levar, Se né? for pra desapegar, vai de vez. de Aí vai vez. disputar Um quem dos vai dois levar. leva, né? Ou acaso o seu Rodrigo. Então, vamos ver aí.
Sem devolução. Sem devolução. Se levar, não tem volta, hein? Então, vamos lá? E leva um cachorro também. 541. Numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta. Então, qual é a pergunta de Kardec, né? Tem uma guerra lá, uma batalha, né? Uma disputa. E eu tenho espíritos que amparam de um lado e que amparam do outro também, né? Cada um. E que está assistindo e que está ajudando. E a resposta dos espíritos... Esse assistem, só para o assistem é o ajudam, tá? Não é só o assistem de assistir, de ver. Também tem os que de assistem. ver. Não, mas a pergunta não é essa, né? A pergunta o assistir é o ajudar. É o de ajudar. Né? Então, eu tenho uma briga entre Ana e Alexandre, eu vou ficar do lado da Ana e... Vai ficar todo mundo do meu lado, né? E a Dani vai ficar do lado do Alexandre, assim? Mas por tipo quê? isso, né? E aí os espíritos... Fica do lado de quem vai ganhar, né? Os espíritos, assim, escolhem um lado, né? Ou fica de um lado só, né? Então a resposta é que sim. E que estimulam a sua coragem, né? Do enfrentamento. Que aí aqui é propriamente uma guerra mesmo, né? Na guerra. Né? Já que a gente estava aqui num período... Então, por isso que eu falei, é importante a gente entender que esse momento as guerras, para quem quiser retornar no tempo, né? Quer dizer, as guerras eram braçais, né? Era de campo. Por isso o comentário, a maior parte delas era nesse sentido. Então nós vamos perceber que as perguntas são muito relacionadas a esse tipo de batalha, né? A da espada, no máximo, quando começou a pólvora e assim por diante. Então é essa visão principal daquele momento e os questionamentos vão ser muito em cima disso, né? Exato. E o comentário de Kardec é: assim, os antigos nos representavam os deuses tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram que os espíritos representados por figuras alegóricas. Então, assim, aí aquela questão, voltando de novo naquela palavra... Da sintonia, né? Então, eu, como espírito, tenho sintonia pelos vikings, enquanto o outro tem sintonia, né, pelos povos romanos. E aí, eu vou ajudar os vikings, encorajando que eles, né, vá em frente. A vida deles está em risco e quem está protegendo os romanos também, né? Está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque é a sintonia. Eles acreditam nas ideias, naquilo que o povo romano queria colocar. E aí eles, né? Assim como a gente tem no nosso dia a dia os espíritos protetores que nos, voltando lá, né, no assunto, que vão nos ajudar, que vão nos proteger, que vão nos estimular, né, a alcançar os nossos objetivos ou lutar por eles. E de novo, só para complementar, que ele fala aqui nesses deuses, nós falamos acho que da semana passada ou retrasada, né? Lembra das... Na semana passada, né? Nas figuras mitológicas e tudo mais. Lembra que ele pergunta se isso tinha algum sentido ou se não tinha sentido nenhum? Sim. Então, na verdade, ele faz o mesmo comentário. Na verdade, ele volta no assunto que ele perguntou e os espíritos responderam nas questões anteriores. Então, na verdade, o deus da guerra de cada um tinha. Os vikings lá que a Alice comentou, tinha lá o deus dele. E ele justifica de novo de que eram espíritos. Então, de novo, ele toca de que não é tão absurdo ou tão errada a ideia de que tinham esses deuses. É que eles chamavam de deuses e, na verdade, eram espíritos que estavam ali. 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Ótima essa pergunta. Né? Ótima essa pergunta. Então, olha só como ele era capcioso, né? A pergunta se tem dos dois lados, eu quero saber, né? Se a justiça sempre vai tomar de um lado, então como é que algum espírito podia estar tomando do lado errado? E a resposta desse espírito é: sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. Eles querem ver o circo pegar fogo. Quero mais que Quero jogar gasolina no fogo para ver que o negócio pegue fogo, né? Então, principalmente os espíritos vou lá e vou ajudar, né? Encarnados são os que mais gostam dessas coisas. Desencarnado também. Desencarnado não mudou nada depois. Não, então, né? não, é isso que eu tô Depois falando, que né? Desencarnou, né? Aí ele vai vir encarnado que já gosta. Então, e aí aumenta só. Alguma... Não, eu acho que tá tranquilo, né? Okay. Então, vamos para 543.
Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha. Né? Então, os espíritos podiam influenciar, né, naquele plano que ele estava fazendo de combate, né, que é a campanha. Aí os espíritos respondem, sem nenhuma dúvida, os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. Quer dizer, pela intuição, pela ideia, né? Pela intuição, pela ideia, ó, né, dá uma... Não vai por esse caminho, vai por lá, né? Ó, naquele estreito lá você vai conseguir pegar, né? Porque a gente na guerra que foi assim, que, né? Ou você De repente é um insight e de repente mudou de uma forma. A estratégia era ficar no estreito, né? Era pegar as pessoas lá, ou era se esconder, aparecer por trás depois, né? Tinha aquelas estratégias de guerra. E esses espíritos que eram guerreiros, né? Que estavam aqui como generais, como chefe dessa guerra, eles também estavam inspirados por esses Hoje em dia a gente espíritos, continua em guerra, né? Não podemos esquecer do Rio de Janeiro que está... Não, e nós temos guerras mesmo bélicas entre países e tudo mais. É que, na verdade, se a gente, o que eu comentei no começo, as perguntas, nós estamos falando, por exemplo, de detalhes, principalmente das guerras de campo. Tanto que ele está falando em estratégia. Hoje em dia é simplesmente apertar um botão, né? E ele fala em general, ele fala em plano de campanha, em estratégia e tudo mais, porque era a realidade muito próxima daquele momento em que existia. Lembra que nós estávamos num período extremamente conturbado em relação a isso, né? Aliás, eu queria também falar agora, senão depois eu esqueço. A gente colocar nas nossas orações, na hora da gente fazer a oração e a vibração, porque tem uma moça que eu faço atendimento fraterno com ela, a gente conversa muito, ela diz que o morro lá onde ela tá em luta, assim, tá em batalha, bala para tudo quanto é lado, criança não pode ir na escola, não dá nem para sair de casa. Ela falou que tá uma tristeza, então vamos lembrar desse pessoal que mora, né? Aqui, assim, dessa pergunta, eu acho interessante como os espíritos destacaram que ele pode influenciar nesse sentido, quer dizer, no plano de campanha, como em todas as concepções, quer dizer, em qualquer detalhe, né? O que só vem reforçar as perguntas anteriores, em que os espíritos sim influenciam nossas vidas, sim, que eles, né, podem conduzir, né, aquilo em que nós estamos. 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhes planos errados com vistas à derrota? Então, ao invés de eu incentivar, dar uma ideia boa para ele vencer, eu vou dar uma ideia ruim, né, para ele perder. Né? Como assim? Né? Nem ouve o aviso do seu capitão, porque ele não sabe de nada. Deixa você que sabe tudo. Só sacanear. Só Ei, lá vem o né? É a sua palavra. Aquele que quer ver a derrota, né? Quer ver o circo pegar fogo mesmo. Aí a resposta do Espírito é assim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Ó. Tá vendo Pra aí? que isso aí, né? Então, né? Parece que tá chamando a Gia na conversa. Aí eu estresse. Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. Pegou pesado. Foi simples, curto e grosso. Pegou pesado. Foi curto e grosso. Pois é, né? Porque assim, o que ele quer dizer, assim, aquele mesmo comandante, ele teve duas ideias, né? Eu ouvi uma ideia para me levar à derrota e ouvi uma ideia que me levaria à vitória. E aí, no meu livre-arbítrio, né, no meu poder de decisão, eu sou um comandante, eu posso escolher o meu caminho. E aí, né, não inspirado, não fez uma prece, não fez uma oração, não fez nada, sintonia errada, escolheu a ideia falsa, né, não conseguiu escolher a ideia certa. E aí, então, né, plantou, colheu, né? Então, se você plantou, terá que sofrer, né, as consequências, e seria melhor você obedecer do que mandar. Às vezes eu acho isso também, que eu queria mais obedecer do que mandar. Aí você está Que é perguntando tão bom, né? nada a ver com isso, mas se ela consegue baixar esse livro.
Tem no Play Store, no próprio celular tem Isis, o livro. Tem todos eles, aliás, mas o livro dos Espíritos você consegue baixar no Play Store, ele tem vários modelos lá. Tem tem uns portais espíritas que que também tem PDF, PDF, Era isso que eu queria dizer. A biblioteca virtual, Tem bastante livro. É bibliotecavirtualespírita.com. Na bibliotecavirtualespírita.com você consegue baixar esses livros e muitos outros. Tem vários títulos lá que dá para você baixar no celular e ler, além de apresentações, de filmes. Né? Eu acho que o Vado, não sei se o Vado agora estava ao vivo, mas o nosso lar em São Carlos dispõe de uma biblioteca virtual. Acho que se acessar direto a página do nosso lar em São Carlos, eles têm. Com certeza as obras básicas também, mas se quiser baixar no celular, esse Play Store ele tem lá, tem 4, 5 modelinhos de cada um, da maneira que você achar melhor. Ele não é pesado. 545. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista. Uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação... De novo. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado dos seus planos. Né? A dupla vista é ele ver já o futuro, né? O que vai acontecer, a previsão. É a previsão. Ele tem uma previsão, né? Uma visão, né, intuitiva de que eu vou fazer aqui e eu vou vencer. Né? Então a resposta do Espírito é frequentemente o que acontece com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração e lhe permite agir como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Vamos lá? Isso é legal. Eles são, né? Aí ele generaliza porque ele fala do homem de gênio, né? Aqueles que têm uma grande ideia, né? Um Thomas Edison da vida, um Einstein, eles vão sendo guiados por esses espíritos, né? E essa inspiração vem a eles com a certeza de que eu vou por esse caminho aqui, que essa fórmula vai dar certo, né? De que eu vou fazer essa descoberta. Então a mesma coisa no momento da guerra, né? O general ele tem essa possibilidade também de ver com antecedência de que... Na verdade, só lembrar que nesse caso específico desses gênios, dos homens de gênio, e a gente falou bastante disso lá no comecinho, né, umas 4 semanas atrás, em relação ao general também acaba sendo alguém diferenciado. É nisso que ele acaba fazendo a comparação, porque às vezes a gente vai olhar e fala assim, nossa, mas você vai comparar Mozart com o general da guerra? Sim. Naquele momento, a inteligência ou a perspicácia, um monte de outras qualidades que ele precisava ter, ele se revelava nesse tipo de encarnado. Né? Exatamente. Então, para a gente hoje é muito difícil, isso que eu falo. A gente chega, nossa, mas quer dizer então que Napoleão era um espírito tão evoluído quanto Mozart? Pelas informações, era mais. Só errou na hora do 10. Na hora do 10 é que deu a pisada na bola. Tirou 1, ficou 0. Mas era um espírito extremamente preparado para vir mudar, inclusive a situação do planeta, e que falhou na hora. Mas a mesma situação. Então dá para a gente ter essa... É que hoje a gente imagina, a gente olha essa realidade das guerras e a gente olha como alguém primitivo. Né? Nossa, como é que alguém que matava o outro na mão podia ter uma genialidade, por exemplo, como a de Mozart, que você está comparando, ou como Thomas Edison, ou como Benjamin Franklin, qualquer um, quer dizer. E na verdade é essa comparação que ele faz. Sim, era alguém que era extremamente acima dos outros, porque senão vai cair na anterior, que a Alice deu risada. Senão ele ia ser comandado, não ia ser comandante. Então ele sempre, aquilo que a gente sempre fala, as perguntas sempre estão interligadas, eles não são à toa. Então na verdade lá de cima, ele usou a resposta de cima para justificar a de baixo. Então, se ele não fosse tão acima assim da média, ele seria comandado, ele seria um soldado e não estaria à frente do problema, né? E outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é que assim, nada acontece no mundo sem que Deus tenha conhecimento. E para todas as coisas que aconteceram, o vencer este ou vencer aquele, ou o erro deste que era previsível por Deus, estava nos planos divinos
para que a humanidade pudesse progredir de alguma forma, né? Então, uso sempre como um grande exemplo a Guerra Mundial, que destruiu o Japão, né? E o Japão conseguiu se reconstruir e ser um povo de referência em tecnologia, né? Em modernidade, e que ele sobrevive muito rápido, né? Ele faz as coisas muito rápido. Então, assim, a humanidade, ao se integrar umas com as outras, né? Porque a gente viu o Império Romano conquistar quase todos os povos, teve um porquê, né? Um império grego sendo conquistado por um romano, com toda a cultura e com toda a sabedoria que aquele povo tinha um porquê, né? Era preciso que aquele povo vencesse o seu próprio orgulho e se submetesse como escravo. E, ao mesmo tempo, ele funcionava como um professor dos romanos, enquanto não se aprendeu com os gregos. Então, assim, a gente precisa enxergar em cada coisa a ação divina, porque existe um porquê para cada ato. Então, eu inspirar o general X ou o general Y é porque nos planos divinos, né, isso era conveniente. Era necessário. Isso era necessário. Então, 546. Mas, gente, vamos falando, vamos pode perguntar, pode falar. Não só perguntar, mas colabora aí. O Acácio, eu acho que o Gervásio fez um comentário que eu até perdi. As pessoas tinham um quê de especial. Então, eu até perdi porque eu fui. Então, exatamente isso. O Acácio também está comentando, usou a sua frase. Napoleão e tantos outros eram espíritos fortes, mas corromperam com os benefícios do poder, fama e dinheiro, aí o 10 virou 0. Napoleão foi egoísmo, né? Ele falhou, né? O que a gente tem de informação é exacerbado e que ele queria uma raça dinâmica, que ele queria. E aí ele estava pronto para. Ele se sentia pequeno diante das pessoas, porque ele era pequeno, né? E ele tentou esse foi pela força. E era um dos que tinha grande. Mas ele acreditava, né? Grande função. Ele acreditava no Rogério de Ideia. Com a maioria deles, né? Infelizmente, né? Também acredito nas minhas, gente. Eu também, embora às vezes eu não devia acreditar, mas vamos embora. Eles também não. Às vezes dá uma sambada assim, mas eu acredito. Vamos lá? 546. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Né? Então, estou lá, morri lutando. Depois, lá no caminho da espiritualidade, eu continuo lutando? Ou eu paro de lutar? Essa é a pergunta, né? Porque eu sucumbi, quer dizer, fui desta para melhor, né? Estou do outro lado. Me interessa continuar guerreando no nome de um país, de um rei, né? Porque as guerras corriam por conta disso, né? Defender as ideias do rei, ou de um país, ou de um orgulho, de uma nação, de uma coisa. Isso interessa? Só aproveitando, Danice, desde o começo, aliás, já era para a gente ter comentado, até para discussão, e eu acabei esquecendo de colocar essa questão. Nós temos que lembrar sempre que quem vai para essa situação, nós estamos de uma guerra, acredita. Porque hoje nós olhamos, eu não consigo me imaginar tão imbecil a ponto de pegar uma espada, aí você vê os filmes, né? Mas 35 mil de um lado, 35 mil do outro, vai morrer 34 mil de cada lado. Mas eu ia comentar sobre isso. Eu acredito que tinham pessoas, espíritos encarnados, que não queriam aquilo. Eles iam porque... Mas aí eu vou. Eu vou pro fim. Mas normalmente, aí o que o general fazia? Punha esses na frente, que esse já não ia servir para nada. Sim. Não, mas o importante, gente, eu falo assim... Você ia morrer também. O importante desse comentário, para a gente colocar em discussão, é nesse sentido. Hoje, honestamente, quer dizer, eu não consigo imaginar, e devo ter passado por isso. Acho que eu tenho tanto horror a isso que eu com certeza passei. Mas hoje, em 2019, eu não consigo imaginar que um ser humano, na situação que hoje já se encontra moralmente, consiga pegar uma espada, sabendo que tem 5 mil paradas do lado de lá da rua e tem 5 mil do lado de cada rua. Porque vão morrer todo mundo. Sim. Ou pior, né? Quando a gente vê o filme, tem 50 mil no lado e 5 no outro. Não, vamos lutar que nós vamos ganhar. Não vai, filho. Com 5 mil não vai. Então os 5 mil vão ser mortos. Agora, qual é a explicação? Eu acredito muito
no que eu estou lutando, Sim. ou eu estou sendo comandado. Eu Volta naquela acredito história que, lá. que teve essa época, sim. E que alguns acreditavam, outros iam porque... Não, outros tinham que ir. Eles Eu eram sou comandado. obrigados, Então, Eles eram obrigados. Ou eu morria parado ou eu morria na guerra. Né? Então, justo. De qualquer forma, enfim, né? Você era Mas mais aí, intenso, quando vem assim, essa resposta aqui, ó, é muito legal, porque assim, ó, alguns continuam a se interessar e outros se afastam. Lógico, aqueles que não queriam, é óbvio que, ó, obrigado, tchau, sai fora. Perfeito, Gi, só Né? que você já respondeu. Alice Ai, não vai desculpa. precisar responder. Me perdoa, Alice. só Show de dessa bola, mas, vez. Gi, Não, é, agora- mas, é essa, sabe, mas fantástico, é essa a ideia. É que essas questões despertem realmente Sim. esse tipo de situação. Sim. Da gente conseguir, principalmente, trazer Você tá assim, explícito, né? Não, Que- trazer para as realidades que a gente consegue enxergar. Né? Uhum. Embora seja um assunto que nós estamos lidando com uma coisa que não é mais tão comum, Sim, não é uma sim, coisa tão sim. palpável para Mas a que a gente. gente sabe que já aconteceu um dia. E não, que a e- gente esteve lá, como você acabou de falar. Não, com certeza. Sim. Nós passamos por todas essas situações. Né? Então, mas vamos fazer o comentário que aí vai exatamente de encontro com a sua visão. No comentário de Kardec, né, ele diz assim: nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e como aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que compreende a realidade. Foi exatamente isso que eu senti, que eu pensei no momento da pergunta e quando li a resposta aqui. Como se eu tivesse me visto lá. Mas eu achei o seu complemento da resposta complementa ou ajuda muito ainda mais no Nossa. comentário de Kardec. Parece assim Que, na verdade, pelo que eu entendi que você Vai falou, que que é você tá lá. fantástico, é no seguinte sentido, quer dizer, pô, eu não queria ir, fui, Sim. morri. Sim. A hora que eu percebi que eu desencarnei, Ah, eu saio daqui porque isso aqui não me Sai interessa fora. em nada. É como se Né? eu tivesse, sabe assim... Por quê? Pra quê? Então, não, mas perfeito, quer Mesma dizer, coisa. na verdade, é isso que eu estou te falando, você acabou complementando nesse sentido que é exatamente isso, quer dizer, ó, sim. eu desencarnei, vi, agora eu percebi que eu tô morto mesmo. Pô, mas eu não queria nem estar aqui, cara, sai daqui, isso aqui não faz parte da minha existência. Enquanto outros que foram acreditando que aquilo era e tal, isso eu aí, quero continuar isso aí, vivendo aquela isso aí. realidade. É isso aí, foi assim que Show eu de senti. bola, Na fantástico. hora que... E às, Falou a vezes, respeito. e às vezes a gente comenta que isso não acontece, que a gente tem horror a ver isso acontecer. Né? Mas a Ana fez um Acabou comentário de que falar. lá na favela, né, existe um combate lá. Tem gente que acredita É na que sua não é uma ideia realidade nossa de hoje. que eu preciso. Mas Mas é um combate. existem. Não é Não, com mas espada, existe, mas é É, com arma. não é a sim, minha, computador. mas é de muitos irmãos nossos por aí, né? Muito Quantos triste. irmãos infelizmente, nossos por aí, infelizmente. naqueles países, se sacrificam porque acreditam que ao morrer, né, naquele combate, ele vai ganhar o paraíso Sim. com 7 esposas. Ai, Pelo amor de Deus, misericórdia. é castigo, velho, pra ele. Pô, que paraíso é esse, rapaz? E tem Pelo dinheiro amor para de ter Deus. 7 esposas. Paraíso. Gente, mas pode ter o É que que ele for. não precisa, ele uma pra ele basta. Uma basta, Jesus né? amado. Basta. É. Basta. Uma vale por Basta, quê? basta. Uma vale por 7. Extremamente satisfeito. Extremamente satisfeito. Corrida, vai, continua. A gente vê lá nos Fala o países contrário. islâmicos, o povo ainda está em guerra. Né? A gente vê na África. Sim. E, Gente, mas e só aproveitar. A gente Guerra tá no indo mundo. longe, mas eu A tô gente- falando assim, você ouviu o depoimento da pessoa que estava me falando. Que está lá olha, agora, nesse momento. Olha, ali, estamos ó, todos logo dentro de ali. casa e o tiroteio é muito grande lá fora, não pude levar meus filhos na escola, não pude ir na padaria, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Perde emprego, olha como Refém em você... sua própria O vida, refém. né? Em seu próprio... Porque fica assim, ó, vai invadir, não vai invadir, aí é muito... Refém da vida. É assim que No eu vejo. comentário, mas aí assim, o que a Alice falou, juntando com você, na verdade o que nós temos que lembrar é que nessas disputas, esse exemplo prático que nós estamos dando aqui no vizinho, não precisa ir no Rio de Janeiro, né? Nós podemos aqui em Pederneiras, podemos em Bauru. Madalena, eu fico doida aqui pra falar. Só não escreve, cuidado com o que você escreve, Madalena. Só toma cuidado com o que você escreve, olha esse corretor aí. Vai morrer de novo, hein? É. Por favor. E só para a gente entender que, na verdade, quando a gente fala dessas batalhas que está tratando Kardec com a espiritualidade, nós estamos falando em batalhas normalmente por questões políticas, por questões religiosas, e aí vou emendar as duas coisas. Aqui, nesse caso específico, nós estamos lidando com simples interesse.
provavelmente é o traficante contra a Sim. milícia, ou contra a polícia, ou com quem quer que certeza. seja, enfim. E aí a população fica refém disso. No caso da Alice, que aí eu queria só complementar para a gente até estender isso, que é uma outra coisa que a gente também não consegue entender e a gente vive criticando antes da gente olhar, né? Antes da gente olhar que a gente fez coisa muito pior ou parecida ou faz ainda, é no sentido de quem hoje, o homem-bomba que nós achamos um imbecil, ele está fazendo com fé. Sim. Ele está fazendo em nome de uma religião, em nome de uma crença, em nome daquilo que ele realmente tem certeza. Acredita Ele tá piamente. Às vezes, Sim. Aí, ó, o Wagner falou. às vezes, e se nós formos analisar com uma frieza muito grande, com muito mais fé do que a nossa. Sim. 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 A gente não teria essa Eu não tenho nem dúvida disso. Eu estou pegando, eu estou entregando a minha existência em nome daquilo que eu acredito. Eu acredito. Da minha religião, da minha fé, enfim, quer dizer. Então, quando a gente olha e fala, mas não é possível que ele se matou? É possível. Ele está acreditando naquilo ali. Ele acreditou, convenceram ele, e ele acreditou naquela história e foi fazer exatamente aquilo. Que é a mesma coisa que a gente pega em toda. E aí está pertinho, né? Não precisamos ir longe. Nós não tivemos todas as guerras santas. Quanto que nós guerreamos e nós matamos e nós fizemos absurdos em nome de religiões, de alguma Deus. coisa, em nome de alguma coisa. É de Deus, É. a gente fez isso em nome de Deus, em nome de Jesus. Sim. Como é que a gente podia fazer um Sim. trem desse? Não, é com muita, mas fazia em nome de Deus com aval, né? Da igreja, né? A igreja, que é pior. A Porque igreja me assinava embaixo, convencia- né? A igreja me convenceu de que eu devia fazer aquilo em nome de Deus. E aí assina embaixo. Não, e que com esse ato ele estaria Não é da igreja, salvando alguém, torturando. Então, aí eu faço uma pergunta. Acácio, vamos parar, peraí. Aqui, ó. Silêncio, Aqui, por favor, vai, vamos vai. ouvir. E quem está lá pregando isso, por que ele não faz? Se isso é o que manda a Bíblia. Muitos é fizeram, que- Wagner. Muitos fizeram. Aqui a imagem que você está vendo é a imagem mais recente. Mas se nós pegarmos toda a história toda, nós tivemos grandes guerreadores, grandes coronéis, generais à frente do exército, que eles iam à frente do exército. Nós pegamos Saladinos, nós pegamos vários outros que foram, eu vou, eu ponho a cara, e é isso, você vai pegar vários outros, né? Vários outros conquistadores, que pode ser não pela igreja, mas que punham a cara, né? Se a gente pegar, por exemplo, eis-me aqui, Alexandre, eu vou. Então, na verdade, a imagem que você está pegando é uma coisa muito mais recente de que, não, eu vou lá, ó, faz você para mim enquanto eu não vou. Mas a história toda O dessa... Gervásio colocou assim só, fé é uma coisa abstrata, que é um ato de acreditar cegamente em determinados conceitos. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. Isso é fé cega, né? Mas é uma coisa de fé, quando você procura sobre fé, é assim que está A escrito. definição. É a definição de fé. Fé é. Mas só acabando do Wagner, então na verdade, Wagner, provavelmente a imagem que você está trazendo é que nós estamos acostumados a ver. Ou mesmo hoje, né? Não precisa nem só, não precisamos pensar nas religiões. Hoje a música do como que se chama? Do Renato Russo, o general que fica atrás da mesa com o dele na mão lá, é exatamente essa imagem que você provavelmente está se repetindo. Quer dizer, eu não vou. Mas se nós pegarmos toda a história, muitos foram por realmente acreditar naquilo, porque foi vendido, a igreja vendeu aquilo. E eu vou. Claro que nós sempre tivemos em todos os tempos os aproveitadores, os que, ó, vai lá e eu fico aqui e eu der ganho certo, o que der certo. é nóis. Os Não louros é são meus. você. Quem vai morrer é o soldado e não o general. Isso mesmo, Né? Entendi. com certeza. Ó, o Acácio também está comentando. Muitos reis morreram no fronte, mandavam, mas também faziam. Com certeza. Certeza. Eu assisti vários filmes. Ó, o Fernando. Não, tem muita coisa muito bacana. Rei Bem Davi legal. banhou a espada, Rei Salomão banhou a Sim. espada, né? Se a gente for cada vez mais para trás. Não era ainda no tempo das cruzadas, que a gente está Sim. citando, mas Uhum. né, por acreditarem naquilo que eles, né, na ideia que era defendida por eles, ué, Uhum. né? E eles acreditavam também, né? Algumas guerras ocorreram por acreditar, estou guerreando em nome de Deus, vai lá e mata 1000. E ele ia lá e matava 1000. Sim.
Com certeza. No quanto desce. Deixa eu fazer... O Fernando tá falando aqui. aqui. Perdi mais um estudo. Fernando, depois, se hoje tudo der certo, a gente deixa disponível no YouTube. Mas mesmo se não baixar hoje, por conta desse problema que está tendo aí, mas hoje, até agora pelo menos, funcionou normal para a gente aqui. Acho que não tem muita gente que não está conseguindo entrar e comentar e tal, mas aparentemente a maioria tá, mas depois fica disponível. Madalena, antes de eu terminar, se você começar a falar, eu tinha respondido. Ver no YouTube, Centro Espírita Amigos do Mas aí fica na... Viu, Fernando? Mas fica na página. Depois do estudo a gente deixa o link do estudo disponível lá também. Fica na página do Face, mas deixa o link do YouTube que fica com menor qualidade e mais fácil para assistir. Wagner, é isso mesmo? Sim. Era essa a ideia? Essa é a ideia. Essa é a dúvida. Nossa, vai. A Cássia já falou 3 vezes hoje. Já viu que pro semestre já deu, né? Eu nem belisquei ele ainda. O Gervásio está falando que deu problema mesmo, é o Facebook. Então, Gervásio, mas pelo que eu ouvi, é o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e o Twitter, né? Acho que é tudo tudo do mesmo provedor. Mas aparentemente para nós conseguiu, mas eu não consegui, por exemplo. Estava falando, eu não consegui baixar o arquivo do Paulo que ele mandou no WhatsApp. Inclusive a gente vai tentar colocar ainda hoje à noite ou amanhã o artigo dele. E essa semana, não sei se na quinta-feira ou na segunda, começa o Nazil também, que eu tinha prometido. Então vamos lá? 547. Os espíritos que se combatiam quando vivos, após a morte se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros? Só antes da gente fazer a 547, posso só responder a da Amanda, que ela vai emendar com a do Wagner, né? Tá. Alexandre, mas ainda hoje, se você serve ao exército e for convocado a uma guerra, você é obrigado a ir. Aí você pode ir por livre e espontânea pressão. E aí? Amanda, é o que nós falamos lá no comecinho. Aí eu vou. Acreditando ou não, aí cai no comentário da Gi. Aí não é por acreditar, não é por uma crença, não é por uma ideia, não é por nada. Eu estou servindo das Forças Armadas, eu sou convocado e eu, por livre e espontânea pressão, como você está dizendo, vou. Aí não é uma questão de escolha, nem de acreditar. Aí é uma questão de fazer. O peso mesmo, porque... Medo do quê? Não, o peso de você matar um outro ser humano. Aí vai voltar, aí nós vamos entrar naquela história do policial, da história da guerra que está fazendo. A pergunta dela é em relação o que eu estou sentindo em relação a isso. Acho que o que a Gi comentou. Foi uma escolha minha, eu acredito. Agora, com relação à guerra, é a mesma coisa. Se nós formos pensar na coisa da polícia. Vamos voltar naquela imagem linda que a gente assiste em todo o filme. Fica 5 mil para um lado, 5 mil para o lado de cá. Sai tudo, aquele bando de gente correndo para os dois lados, um para matar o outro. Ou eu mato ou eu morro. Aí não é uma questão de escolha. Eu não quero matar, agir. Eu vou matar o primeiro que passar na minha frente para tentar me proteger, na verdade. Mesmo que eu não queira participar daquilo ali. Eu não queria ir participar da guerra, mas eu fui. Eu tenho que ir, porque senão é aquilo que nós brincamos lá no começo. Ou você vai para a guerra ou você morre no quartel. Porque já que você não quer ir, então você não serve para nada, você morre aqui mesmo, não precisa ir para a guerra. Né? Então eu descarto você porque você não vai ser útil. Agora, depois que eu fui para a guerra, é uma questão de sobrevivência. Na verdade, eu acabo lutando para sobreviver e não para matar, que é diferente do que sente o prazer de matar. Que aí vai voltar naquele comentário de muito tempo atrás, do policial que mata com prazer e assim por diante. Agora, se eu mato em defesa a alguém ou defesa da minha própria vida, é completamente diferente. Não dá para a gente misturar, né? O intuito, a vontade é diferente. Vamos, 547 de novo, só para não passar. Os espíritos que se combatiam quando vivos, após a morte se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros? Muito bom. Morri guerreando, né? E aí reconheci que estava lutando lá contra a Dani e vou continuar lutando contra a Dani, né? Continuar querendo matar ela. Ela Né? e o resto da família dela. Não, só ela. Só Wagner. Só ela já leva metade do pecado da família. Ele estava tirando 10 até agora, né? Que pena, que pena. Eu acho que ele vai com a Cássio. Esses espíritos que combatiam quando vivos, não precisam levar só para a guerra, né? Não. Casamento também faz parte. Exatamente. Então a resposta dos espíritos é: nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar seu inimigo e mesmo perseguir. Mas quando as ideias se lhes acalmarem, verá que a sua animosidade não tem razão de ser. Não obstante,
poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores de acordo com o seu caráter. Caráter. Quer dizer, ele pode ou não continuar com essa guerra interior, ou guerra dele mesmo, tipo, de sentimento mesmo, de sentimento. Sabe? Tipo assim, eu odeio os italianos e vou contra a italiana até, né? Não pode ser até morrer, porque ele já está morto. Ele vai continuar eternamente desejando o mal do outro. Mas se o caráter dele é bondoso, né? Ele vai se continuar. Para quê? Por quê? Vou continuar, né? Se odiando aquela pessoa. Né? Se acalma aí, né? Já passou. Isso acontece lá também. E quanto mais, por isso que ele fala do caráter, né? Quanto mais evoluído, quanto melhor a minha moral, mais menos fácil. Isso vai acontecer. Menos isso vai acontecer. Ele pode até estar lá na Guerra Fria, mas de repente ele percebe o erro, né? E aí morreu. Morreu, acabou. Né? Apaga-se os pecados. Então, aproveitando a mesma pergunta, 547A, Kardec pergunta: houve ainda o fragor da batalha? Quer dizer, ele ainda ouve aquele barulho do trabalho, aquele tumulto, aquela energia, né? Porque o fragor tem a ver com a energia, né? Que me envolve na batalha. E a resposta, sim, perfeitamente. Né? Então, esse sim, perfeitamente, continua lá em cima. Ele pode ou não continuar. Né? Depois. Lembra que ele é complemento da 547, né? Mesmo Por isso porque que ele ela desencarna numa situação bem no auge de tudo aquilo, né? No auge Daquele fervor. daquele fervor. Tem que ter morto. Da turma, né? Eu acho que deve ser muito parecido com quem desencarna de acidente, por exemplo, até descobrir que desencarnou. Sempre penso nisso. Exatamente. Acho que Leva um susto tão grande. dá uma cambaleada, acho que, no espírito. Eu acho que até ele se parar. Eu acho que isso acontece até com a gente quando a gente. Não tô falando de desencarnar. Acontece alguma coisa, a gente dá aquela parada assim que você. Aí você se posiciona, aí você fala, opa, peraí, mas o que aconteceu? Né? Quando aconteceu aquele acidente lá comigo, foi assim. Então eu fico imaginando que se eu desencarno, deve acontecer o mesmo sentido, o mesmo sentimento. Eu penso, né? Que deve ser assim. Eu tenho esse sentimento. Deus você assiste de cima, né? Aí você para que você Vê tá lá tudo que está acontecendo e o sentimento não se envolve. se orienta. Esses dias eu estava até comentando sobre isso, daquele jovem, né? Que desencarnou dando cavalo de pau no condomínio. Não sei se vocês viram. Não, em Bauru. eu não assisto TV, eu não sei. Foi lá em Bauru. Semana passada. Ele foi a uma festa semana passada. Ele foi a uma festa, bebeu, né? Usou o que ele quis. Foi para casa. Dentro de casa, ele catou o carro, dentro do condomínio que mora, e ficou dando cavalo de pau. Perdeu o controle do carro no poste. Certo. Ali ele perdeu a vida. Então eu fiquei pensando Você ficou assim, imaginando. como vai acordar esse jovem com 18 anos, cheio de energia, do lado de lá? E dizer pra ele, ó, meu querido. Provavelmente se ele tinha esse tipo de vida, ele não acreditava em reencarnação, né? Não acredita em vida pós-morte. E aí, de repente, ele se vê, né? Lá no acidente. Eu acho que demora até para entender que às vezes ele fica ali. É um susto atrás do outro. Então, depende da situação. Porque numa situação dessa, a espiritualidade pode fazer aquele tratamento de choque, né? Olha aí. Entendeu? Olha aí o que você fez. Mas tem espíritos que ficam naquela situação ainda ali, tentando, Que volta para casa, enfim. É retirado do lugar, fica uns dias meio aéreo, volta para casa, quer conversar, quer falar. E é outra situação também, porque eu quero falar com você que estou vivo e você não me escuta, não me ouve, não. Eu também Não acredito me muito como que seja diz o assim. Tato, quando for assim, o conselho Eu acho que deve fale ser. com uma das pessoas que mais ama você, que é sua mãe ou sua avó. Se ela não responder, meu amigo, você desencarnou. É verdade. Porque ela, por mais brava que tiver com você, ela vai falar, tá bom, depois eu converso. Não quero papo com você Pelo agora. menos ela já respondeu. Então, exatamente. Ele tá vivo. Por mais brava. Tá vivo não, tá encarnado. Pois é. Essa é a resposta do Tato, não é minha não. Ou eu vou aproveitar do Gervásio, então. O Gervásio falou, um dia a gente vai saber, eu quero que a minha vida demore bastante. Por aí, Gervásio, vem por aí. Ó, o Flavinho. Até parece que é tu que vai decidir isso. Deixa eu aproveitar quem o Flávio entrou ao vivo aí, porque o Acácio está falando, eu não vejo quem que entra, Acácio, vai contando para nós aí.
Eu vejo aqui. Peraí. O Flávio tá ao vivo. Você deu cano domingo, você tá em débito com a gente. Então você fica sossegadinho aí na sua. Quando que vem o Gu? 23? Mas o Flávio não tá aparecendo pra mim. O Acácio que falou boa noite, meu irmão. O Flávio. Deve estar. Flávio, fala oi pra gente saber que você tá aí. E dia 23 vem o Gu, e aí você se vira e vem junto. Vamos lá pra gente fazer aqui antes de... Se vira e vem junto. Nós pulos dele, né? 548. O espírito que assiste friamente ao combate como espectador testemunha a separação entre a alma e o corpo? E como esse fenômeno se apresenta a ele? Acabei Boa pergunta também. antecipando o que eu tava falando do acidente de carro. Né? Então, assim, eu estou assistindo lá e eu vou testemunhar essa separação entre alma e corpo, né? Eu percebi, né? Me afastei do corpo, me vi lá e eu tô aqui em cima, né? Ele está se referindo ao próprio espírito. O espírito, Ao eu espírito. Aí ele fica, de repente, ele vira o espectador, né? Ele assiste a separação da alma sim. do corpo, né? E como esse fenômeno se apresenta a ele, né? Como é que isso é mostrado para ele? Então, a resposta dos espíritos é interessante. Ele fala assim: há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar consciência, é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada para o espírito, somente ele chama atenção, e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Como assim? Então aqui ele colocou um espectador que... Eu tô olhando. Eu tô olhando. Você tá levou um olhando? tiro. Você ou você Eu, tá me olhando? espectadora. Eu estou tô vendo a olhando guerra. Você. Estou vendo a guerra. Certo. Certo? Eu estou vendo a guerra aqui. E aí você desencarnou. Uhum. Certo? Quero saber essa sensação. O que eu estou vendo? Como é que eu encaro isso? Porque a gente lembra que a gente já comentou outro dia se eu consigo ver o meu... Agora sim, Flávio. Agora estou vendo. Você está presente. Certo? Mais ou menos. Então, por isso que eu Então perguntei não é aquela uma hora. pessoa, é um outro Então, espírito. é um Isso. terceiro, ó, tá? Eu estou assistindo Ele é um aqui outro a guerra. espírito, eu estou... Você levou um tiro e Sim. eu vi que você levou um tiro. Sim. Eu assisto essa separação do seu corpo e de Isso, sua alma. tá. É isso que ele está dizendo, entendeu? Que sim. E qual é a sensação para mim? Para mim, que estou assistindo, isso para mim parece natural. Pra você, Porque- espírito desencarnado, Desencarnado. é natural. Desencarnado, Sim, é natural. normal. Porque o que Aham. interessa é o espírito. E é o espírito que me chama atenção, né? Uhum. E é com você, espírito, que eu vou conversar e não com a alma. E não com o corpo que está lá caído. Entendi. Entendeu? Porque É por para isso que eu mim fiz aquela pergunta aquela hora. o corpo caído é um objeto natural, né? Eu quero conversar e coagir a pessoa. Sim. Mais ou menos é por aí, né? Então espírito. com ele eu vou conversar. Aqui ele fala de dar ordens, né? Mas como é que eu vou conversar, que eu vou dar ordem ou que eu vou dizer? Tem Me uma, acompanhe. tem uma pergunta da Amanda aqui. Uma dúvida ou curiosidade, pois já ouvi várias respostas diferentes, mas gostaria de saber se o espírito se desliga de imediato ou alguns demoram algum tempo, questionando bastante sobre a questão da cremação. Acho que ela quer saber qual é o momento exato em que Do tudo desligamento. para e aí o espírito faz assim, Não vai. deve ser isso que ela Aí quer eu- perguntar. Esse Aí eu tum disse- ele rola. Não, esse tum rola, mas ele vai. A pergunta dela é exatamente chegar nesse tum. É o Se tum. esse tum é instantâneo ou não. Ou demora, tipo assim, o coração parou. Sim, vai depender do E estado do aí? espírito moral Ele daquele. na hora ele faz o Desligou ou tum desligou? ou ele Não. ainda fica uns Desligou ou não minutos? desligou? Né? Desligou ou não desligou? Qual é o Sim. momento em que Qual é o desliga momento? o espírito do corpo? Sim. Né? Qual é o momento? Depende de cada um. É uma resposta que ninguém gosta. Né? Por depende quê? de Porque cada um. depende do merecimento. Certo. Eu posso ser desligada do meu corpo antes, inclusive, do acidente que está previsto para acontecer. E eu não vou sofrer as dores do acidente Sim. que eu vou passar. É Dores só o corpo físicas. que vai. Certo. Né? Eu sou Entendi. desligada. Né? Entendi. Durante uma doença, por exemplo, o corpo vai sendo desligado do espírito aos poucos. Certo. E tem gente que desencarna e continua ligado ao corpo. Por quê? Para ele, o corpo é muito importante. Ele dá valor às coisas materiais.
E onde está seu coração, né? Ele vai ficar apegado ali. Então, existem relatos de que ele assiste, né, o próprio funeral, de que sente o odor fétido do corpo, de se decompor, né? E aí, por aí vai, né? E tem gente que, né, vai se desligar. A questão da cremação... A cremação vai entrar no... o raciocínio é o mesmo. Vai depender de cada espírito para cada espírito. Isso. E aí essa história da cremação, sempre, todo mundo vai sempre se apegar a uma orientação do Emmanuel em relação às 72 horas. Exato. Então essa é uma orientação que ele deu em relação, olha, é um prazo razoável para poder fazer a cremação, porque mesmo um espírito que seja muito apegado, esse período teoricamente conseguiria. Mas isso é uma orientação de Emmanuel, de um espírito. Quer dizer, o que nós temos de orientação da codificação é o seguinte: nós não sabemos. Pode ser instantâneo por merecimento, pode ser por necessidade, pode ser demorado porque eu sou apegado, enfim, são várias as situações. O que é duro, que a Alice falou, é a gente conseguir, de novo, a gente entender que isso também depende do nossa evolução moral. Então, quanto mais desapegado eu for da matéria, mais tranquilo é o meu desencarne. O que quer dizer que mais tranquilo é o meu desencarne? Mais rápido eu me desligo da matéria. Que é aquela brincadeira que a gente faz sempre, que eu faço na minha oração. Quer dizer, pelo amor de Deus, a hora que eu desencarnar, o que você quer? Acordar. Alguém me falar que eu desencarnei. Também quero. Essa é a primeira preocupação, a primeira coisa que eu gostaria de ter notícia. Eu penso igual a você. Desencarnei. Alguém me fala que eu desencarnei. Me ajuda, pelo amor de Deus, para não ficar perdido. Exatamente. Eu penso assim também. Então é essa a mentalidade, essa a mentalidade, entendeu? Lucimara, para você. Alice sempre esclarecendo com doçura. Gente, obrigada. Da Marta. Eu faço evangelho todos os dias, às 6 horas, mas dia de sábado e dia de domingo não faço. Tem algum problema por não fazer esses 2 dias? Não. Já está além da cota, né? Tem bônus horas. Tem bônus horas, tanto evangelho que faz. Né? A recomendação é que a gente faça pelo menos uma vez por semana. Se você está fazendo 5 dias... Tá com muito merecimento. E Mailita, assim, ó, de novo, eu vou falar o que eu sempre falo quando a gente vai fazer os evangelhos do lar, as pessoas acham que é brincadeira. Mas faça isso como uma coisa que te faz bem, né? Sim. Não faz isso se transformar num martírio, numa coisa que é obrigação, que é obrigatório, ou a missa de domingo, que eu preciso ir de qualquer maneira, que senão eu não vou para o céu. Quer dizer, o evangelho no lar é para ser feito com prazer, para que aquilo faça realmente bem para todo mundo que está envolvido. E o fato de não fazer, que nós brincamos com bônus hora, realmente, quer dizer, o indicado, a indicação é pelo menos uma vez por semana, meia horinha. Você está fazendo 5 dias, você podia passar os bônus para um monte de gente. Assim, pode distribuir? Pode pedir não. Mas está ótimo, parece que é a pergunta. Pode vender também, né? Não, aí começou a apelar, né? Não, vocês estão brincadeira. Brincadeira, gente, por favor. A Madalena já estava respondendo aqui, ó. Para Marlita Vilas Boas. Não tem problema, geralmente o evangelho é uma vez por semana, agora a oração é todos os dias. A Madalena fala e já dá uma cacetada em cima também. Mandou bem, oração todo dia, toda hora, né? Todo momento. O Oceaner, bem-vindo, Oceaner. Em outubro estará aqui também com a gente, né? Cara, você nem imagina que você perdeu. O que é? Na casa falou que ele caiu, voltei, que será que eu perdi? Mas não machucou, né? Não é assim? Essa é a Dani, tá engraçadinha. Não machucou, né? Oceaner, muito obrigado pela participação. Gente, hoje nós conseguimos, aliás, deixa eu já avisar, nós tomamos 2 duras a semana passada, né, da espiritualidade e da Ana, que nós passamos do horário. Tomei 2 a semana passada. Então, nós estamos no horário, nós vamos conseguir terminar no horário hoje. Seu evangelho tem que ser assim, seu estudo tem que ser assim, sua palestra tem que ser assim. Então, certo? Tô na fila. Tá na fila do quê? Lucimara, conta aí. Tô na fila. Tá na fila. Tá de espectador esperando quem desencarnar. Fala aí. Não, Madalena, né? Madalena hoje não morreu. Hoje ela já colocou, hoje eu não morri, não. Se eu morresse aí, Se eu morresse aí, eu ia visitar. Se você morrer aí, você também vem visitar. Eu ia ajudar vocês. Se você... não, credo. Não vou falar isso, não. Bom, Falar o quê?
Eu ia falar assim, não. Se ela morresse lá, ela tava aqui. Não. Deixa Fica aí, vivinha, quietinha, Madalena. Não, Cássio. Você deseja Eu me morrer? recuso a falar sobre Eu o não. horário. Claro Ó. que deseja. O Acácio, Onde é a nossa morada natural? Sim, mas eu não tô desejando mal, só quero que ela fique com a gente. né? O Gervásio já falou que não quer ir já. Não vai antes de mim, não. Estar com a gente não precisa ser necessariamente. Deixa eu conhecer a Madalena encarnada primeiro. É verdade. Eu preciso conhecer. Ah, o Maria Ângela falou, ó, tava sentindo falta de você nas palestras no estudo, Maria Ângela, amiga do Gervásio que ele trouxe para o grupo também. Gente, nós conseguimos mesmo o horário, então conseguimos cumprir o que a gente tinha. Proposto hoje. A Lucimara tá falando bônus horas do Evangelho da amiga que faz 5 vezes, que ela tá na fila. A Simone tá falando que você tá linda, que cortou a franjinha. Ana Lúcia. Obrigada. Quem que falou? Ah, Simone, puxa saco. É. Amanda. Linda, obrigada. Amanda, só passar os nomes e a gente coloca. A Marlita, ó, você já viu que tá todo mundo na fila, mas faz o seguinte, ó, coloca o nome de todo mundo nas orações. Eu primeiro, por favor. A Lucimara falou que tá na fila, nós vamos entrar também. Aproveita e põe o nome de todo mundo. Gente, mas nós conseguimos que oração, por favor? 9h20, né? Então, para encerrar, se alguém tiver algum comentário, só para a gente fazer, avisos, eu acho que ontem na palestra nós demos, vou só reforçar, semana que vem, feriado, né? Nós não lembramos disso, embora a gente não tenha problema com... Na terça é feriado. Na terça é feriado, no dia da palestra, mas nós vamos fazer a Aqui no palestra. estado de São Paulo. Só em São Paulo, é. Tem gente de fora aí. Muita gente de fora, né? Então, Já é. dá um frio na barriga. Então nós vamos fazer, na terça fica o convite, nós vamos fazer a transmissão. Continuamos capítulo 15, fora da caridade e nossa salvação. Vamos fazer em 4, né? Na verdade, vamos fazer em 3. Ah, E eu só Ana vou- linda, ai, que linda. Eu só vou- Lucimara, gente, assim acredita, hein? E aí então vamos dividir mais em 3 de novo, né? A Alice, a Ana e o Gá. Então fica o convite para a semana que vem, capítulo Outro rapaz não 15. vem? O outro rapaz não vem. Outro rapaz. É assim, ó, meu nome tá ali, mas se na hora eu não conseguir fazer o rapaz da foto de cima, ele vai fazer. Não, é Só o rapaz da foto de cima faz? Nada que fale em cima. A Marcela tá perguntando. Tá bom? Então fica o convite. A Marcela depois a gente responde. Não, mas a Madalena já pode responder pra gente. Marcela, A Pedro Adriana Vieira, também Estado está de São Paulo. perguntando. A Adriana, olha lá, a Madalena já respondeu. Gente, ó, então como tem gente nova pelo jeito, de novo, a Madalena sempre passa aí o telefone do atendimento fraterno. Tem a página no Face que vocês estão assistindo, é só curtir e seguir, que toda semana nas transmissões, ativa lá, que vem o aviso das transmissões. Toda semana, agora a partir dessa semana, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nós temos uns textos bacanas. Por enquanto está tendo de quarta o Paulo, sexta o Marcelo, não, sexta o Wellington, sábado o Marcelo, domingo o Orson, né? Agora entra o Nazil também para fazer mais um semanal. E o Oceander que está fazendo um por mês, porque ele está super atarefado lá. Tá bom? Então quem quiser, que não conhece ainda, e tem o canal do YouTube que a gente já postou, que ficam todas as palestras e todas os estudos e as palestras das transmissões ficam disponíveis na página do YouTube por tema, por data, por palestrante, pelas questões, fica fácil de procurar. O Casinha falou que está chegando atrasado, o Casinha ajuda a gente demais, né, nos compartilhamentos, na divulgação de tudo aí, não só daqui, como de todos os outros lugares. Eles compartilham bastante coisa. Mais alguma coisa? Wagner, que tá engraçadinho, quer contar mais uma piada? Deixa ele agora que tá participando. Com a vermelhinha, né? Bonitinha. Ah, que coisa amiga. Mais um agora, né? Falta a Débora. Ninguém falou nada da Débora ainda, né? Tá A quietinha. Dedé tá quietinha ali. Deve precisa falar também, calma. Na hora que ela começar e se puxar a mãe, vocês estão lascados. É pouco. Aí eles precisam dobrar, vai para 3 horas. Aí não, tem que fazer um outro contrato. Deixa ela pegar o rumo da coisa. Olha, a gente fala assim para a espiritualidade, veja bem,
O Wagner não falava, tá falando. Aham. A Dedé não falava, tá falando. Nós vamos ter que aumentar em meia hora nesse espaço. Sinto muito. Não, tem que aumentar de meia hora. Meia hora pra um, meia hora pra outro. Tá bom. Gente, só esses mesmos os recados. Depois nós vamos, semana que vem, já deve estar definido realmente, mas vai ser dia 27, nós vamos fazer o Varal Solidário, junto com a Feira do Livro, que nós vamos estar distribuindo gratuitamente os livros lá na praça. Então todo mundo que ganhar uma peça de roupa vai levar um livro, se quiser, né? Se não quiser, nós vamos pôr na bolsa, escondido. Então nós vamos fazer tanto o Vai bazar... levar, se não quiser ler, passa para o... entrega para alguém. Mas nós vamos fazer tanto o varal, com entrega de roupa gratuita, como o livro. Tá bom? A Sandra está perguntando, só para dar o último aviso, ela está perguntando quando vai ter o dia das perguntas. Ah, Sandra, nós não definimos ainda, nós vamos acabar, acho que ela está falando do Pinga Fogo, que nós comentamos, né? Ainda nós não definimos, nós vamos acho que acabar até o capítulo 9, acho que a gente podia terminar, né? Sim. E aí depois a gente faz um Pinga Fogo em uma semana. Tá bom? Mais algum recado? Débora quer falar alguma coisa? Fazer oração final? Cantar? Cantar é bom. Então vamos lá, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu sei que hoje foi complicado com esse negócio na internet. Nós achamos realmente que não fosse conseguir fazer a transmissão. Mas saiu tudo tranquilo. E não, participou super, todo mundo Né? conseguiu entrar. Boa parte dos que sempre estão com a gente conseguiram participar. Bacana. A espiritualidade realmente ajudou bastante hoje, porque eu achei que a gente não fosse conseguir. Até 5 minutinhos antes, a gente não estava conseguindo entrar, ver vídeo, ver nada, né? Foi bom, Mas, foi legal. ainda bem, vocês tiveram que aguentar, gente. Vocês acharam que escaparam. Gente, vamos lá fazer uma oração final pra gente. Vamos fechar nossos olhos e serenando os nossos pensamentos. Vamos pensar em Deus, nosso Pai, e um sentimento doce, fraterno, vai tomando conta de nossos corações, de nossas mentes, e vamos sentindo essa presença divina. Vamos sentindo a presença de nosso Mestre querido Jesus, em que todos os momentos transmitiu qual era o caminho de volta ao Pai. Curou os doentes, curou os enfermos, deu vista àquele que estava cego, ouvidos àquele que não conseguia ouvir, conseguiu fazer andar aqueles que estavam aleijados. Nesta mesma energia positiva, com a figura de Jesus nos abençoando, vamos sentindo essas energias caindo sobre cada um de nós. Vamos sentindo uma paz, um sentimento de realização, de satisfação interior. Queremos, Senhor, te agradecer profundamente pelo dom da vida, Senhor, por todas as coisas que temos recebido e pela graça da Tua presença aqui no meio de nós. Vamos, Senhor Jesus, Mestre e amigo, rogar que possa, Senhor, tocar os nossos corações e os corações de todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, preenchendo a cada um de nós da Tua luz, desta luz divina em que vós sois o transportador. E vai curando, Senhor, os nossos males físicos, mas também os males espirituais, que por imprevidência, por descuido, deixamos que tomasse conta de nosso corpo espiritual. E aí, Senhor, em alguns momentos os sentimos pesados, nos sentimos sobrecarregados. Mas vós disseste, Senhor, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E este alívio, Senhor, estamos sentindo neste momento. Rogamos ainda, Mestre e amigo,
que estenda as suas bênçãos sobre todos aqueles que estão no caderno de orações. A cada um dos que estão nos assistindo, falem mentalmente o nome da pessoa para a qual deseja receber oração. Nós aqui vamos mentalizando Tamires Rascache, Luiz Fernando, para que, Senhor, a sua proteção esteja ao lado de cada um deles, assim como daqueles a quem nossos irmãos, a quem nossos pensamentos são levados neste momento. E esta graça e esta bênção desce sobre cada um deles. Vós disseste, Senhor, em todos os momentos que era a tua fé que te curou, que fosses e não pecássemos mais. E assim, Mestre, libertos de nossos males materiais e males espirituais, nós agradecemos o teu perdão absoluto e rogamos, Senhor, que nos dê a força necessária para que não caiamos mais em erros, para que nós, Senhor, de mãos dadas com teu Evangelho e com esta paz que sentimos neste momento, possamos vencer todos os momentos difíceis, todas as tentações, todas as mazelas que possam vir nos assolar. Lembrando sempre, Senhor, de que estás conosco em todos os momentos de nossa vida. E que basta que nós ergamos os nossos pensamentos para te pedir, para que possamos obter. Mas que existe também por trás de tudo isso um esforço grande de não pecarmos mais, de perdoarmos os nossos semelhantes e também, Senhor, de conseguirmos o perdão e, essencialmente, estender este amor universal que nos viestes trazer através do seu Evangelho a todas as criaturas, a todos os sofredores que estejam nos hospitais, que estejam nos asilos, aqueles que estão encarcerados. Que haja paz no coração de todas essas criaturas, entre todos os povos. Que a guerra, Senhor, que a discordância, que o orgulho e a vaidade possa ser varrido deste planeta. E que nós, de mão dadas, num só pensamento e numa só voz, possamos erguer um hino de glória ao vosso santo nome e te dizer, Senhor, graças a Deus, que seja feita a tua vontade aqui na terra quanto no universo, e que assim seja. Que assim seja. Nossa, conseguiu inteiro, hein? Eu vi agora. Esqueci, eu não consegui uma transmissão inteira, achei que sem cair. Olha, eu acho que agora precisa ver se eu não vou conseguir compartilhar no YouTube, né? Eu esqueci, voltou pelo espírito, esqueci de falar, nós tivemos com o Manu. Agora tá até chique, né? Tá fazendo as camisetas douradas agora. Tá ficando chique o negócio agora. Dourado agora é o escrito dourado. Boa noite, sua casa. Conversa tá boa. Boa noite. Precisamos ir fazer arroz, hein?